Nós estamos aqui na TV Evangelizar e é uma alegria poder chegar até tua casa. Eu sou o Padre Cleodon, da Diocese de Bragança Paulista, que é considerada já o interior de São Paulo, né? Apesar de eu morar em São Paulo. Trabalho como missionário, de um modo especial dentro da linha de cura e libertação em todo o Brasil e aonde me chamam, né? Já fui para Equador, Paraguai, Argentina e vários outros países. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para você. Na Bíblia, Salmo 26, versículo 14. Espera no Senhor e sê forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero muito hoje falar com vocês sobre depressão. Depressão é uma doença. E por ser doença, ela precisa ser tratada por um médico. A origem da depressão, ela pode ser genética. Então, por exemplo, se você tem depressão, o ideal é você dar uma olhadinha lá atrás na família. Quem da família do seu pai já teve depressão? Quem da família da sua mãe já teve depressão? Sua mãe, seu pai tiveram? Algum irmão seu também já teve? Por quê? Porque provavelmente, segundo alguns médicos, a depressão ela pode ser genética. Além da depressão ser genética, uma outra causa, e aí você vai dizer assim, padre, mas olha, eu já estudei a minha árvore genealógica, já fiz pesquisa na linhagem do meu pai, na linhagem da minha mãe, ninguém nunca na minha família teve depressão. Nunca ninguém da minha família se matou. Bem, uma outra causa da depressão pode ser espiritual. Ela pode ter uma origem espiritual, no sentido de que, se alguém de repente jogou uma bruxaria em cima de você, se alguém teve um olho gordo, uma inveja em cima de você, isso pode ter causado esse início, esse boom da depressão. O bom é que, se você tiver depressão e ela foi causada por um olho gordo, por uma inveja, por uma bruxaria que jogaram em cima de você, uma oração com certeza vai libertar você desse tipo de depressão. Se a sua depressão, por outro lado, ela é uma depressão genética, mais do que nunca é necessário buscar um especialista. Quem é que cuida de depressão? Bem, por pior que seja, talvez você não goste de escutar, mas é o psiquiatra. Muitas pessoas não vão ao psiquiatra achando que o psiquiatra... mas o psiquiatra é médico de louco, eu não sou louco? Não, vamos por parte. O psiquiatra, no fundo, ele trata doenças psicológicas. Eu poderia até dizer doenças psicossomáticas. Qual é a diferença do psiquiatra e do psicólogo? O psicólogo, ele vai tratar também problemas psicológicos, não são psiquiátricos, são problemas psicológicos, e através de um bate-papo com você, ele vai fazer com que você descubra o seu problema e você mesmo descubra a solução do seu problema. Claro, com as estratégias, metodologias que ele tem, que ele pode usar Freud, ele pode usar Jung, Adler, psicanálise, qualquer outro tipo de linha que ele quiser usar, mas ele vai usar essas linhas para ajudar você a se enxergar, a se conhecer e, se conhecendo, você mesmo procurar uma saída para os seus problemas. O psiquiatra, como ele é médico, ele pode te dar remédios. Então, para você entender o porquê do remédio, e aquela coisa, né? O psiquiatra ele é especialista em problemas psiquiátricos. Se você tem um osso quebrado, você vai no ortopedista,
que ele é especialista em ossos. E ele vai saber se o seu osso quebrou, como é que conserta. Se você tiver um problema no coração, você vai no cardiologista, porque ele é especialista só no coração. O psiquiatra, ele é especialista em problemas psiquiátricos. Ele tem os remédios certos que ele pode te dar. Então ele te deu o remédio A e o B. Mas o remédio B não está funcionando, então ele pode mudar para o C. O A que ele deu, o remédio A, está muito forte. Ele pode dar uma dose menor, ou ele pode aumentar a dose. Ele vai saber trabalhar esses remédios. Mas, de novo, por que você precisa tomar remédio? Tá, então vamos para o nosso cérebro, como o nosso cérebro funciona. Para você poder entender melhor, tá? Eu vou usar assim a simbologia da torneira. Nós temos dentro do cérebro, tipo assim, duas torneiras. Claro que tem várias, né? Mas eu vou falar dessas duas só. A torneira da alegria e a torneira da tristeza, da infelicidade. Então, quando você, por exemplo, encontra o teu filho, seu filho se casou, faz uma semana, um mês que você não vê o seu filho, e de repente você encontra o seu filho. A torneira da alegria, da felicidade, ela se abre. Então você sente uma felicidade, você sente uma contentação, você sente um prazer, uma alegria, todas essas sensações. Por quê? Porque a torneirinha abriu, né, e começou a soltar no teu organismo, vamos dizer assim, o hormônio da felicidade. Esse hormônio da felicidade, ele vai te dar uma sensação de prazer, de alegria. Isso acontece quando você vê o seu time de futebol marcar um gol. Quando você ganha um jogo, por exemplo, principalmente um jogo que te dá dinheiro, uma loteria. Quando você encontra uma amiga, quando você está vendo um filme que te dá muita alegria, quando você escuta uma piada, quando você encontra uma amiga que há muito tempo não encontrava, quando você brinca com o teu cachorrinho, quando você está falando com a tua planta, quando você está rezando, essa torneirinha ela vai soltando, soltando, soltando. A torneirinha da tristeza, ela abre quando você discute com o teu filho, quando o teu cachorrinho fez um xixizinho ali, bem no teu tênis, né? Ou no tapete ali da sala e você fica muito brava, ou quando o teu neto te desobedece e fica te mostrando a língua, quando você discute com o teu marido, quando quebra um vaso seu que você gostava demais, um prato na hora que você está lavando a louça, quando você... Enfim, quando você tem uma amargura, perde um amigo, sua mãe morreu, então essa torneira vai soltar muito dentro de você esse hormônio da tristeza. Só que muitas pessoas têm uma disfunção. Muitas pessoas. O que é uma disfunção? Uma disfunção é tipo assim, eu já fui em enterros, como eu sou padre, né? Eu faço muito enterros. Ultimamente não tenho muito feito por conta da Covid, né? Mas às vezes eu vou lá no enterro e mesmo em velórios, às vezes o filho da pessoa está ali dentro do caixão, o marido está dentro do caixão, a mãe está dentro do caixão e você olha para a pessoa, ela está conversando com um, conversando com outro, às vezes ela até dá uma risada. Naquela profunda tristeza dela, ela às vezes conversa com um, conversa com o outro, ela sorri, ela brinca, às vezes até conta uma piada. Ela se preocupa com um, se toma um cafezinho, se preocupa com outro, mas tem aquele momento que ela está de repente ali perto do caixão que ela vai chorar. Na hora que o caixão chega, ela chora, na hora que o caixão sai para o cemitério, ela chora. Mas em alguns momentos a gente vê que ela conversa com um, conversa com outro, ela sorri para um, sorri para outro. Ela está, vamos dizer assim, com o emocional dela equilibrado, né? Equilibrado. Mas como eu falei, existem algumas pessoas que têm uma disfunção. Nesta disfunção, ao invés da torneira da alegria abrir e da tristeza abrir, né? E ter um equilíbrio,
o que acontece? A alegria da tristeza, ela fecha e só fica aberta a alegria, 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 alegria. Então é aquela pessoa que é só eufórica, que ela ri, ela ri, ela ri, ela ri, parece que ela ganhou na loteria e ela só dá risada, só dá gargalhada e só brinca e a gente vê que ela está desequilibrada, que aquilo não é o normal. Mas também tem aquela pessoa que ela só fica triste, 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 triste. E mesmo que alguém conte uma piada, mesmo que ela ganhe na loteria, mesmo que ela ganhe um carro de presente, nada tira aquela tristeza de dentro dela. Existem muitas pessoas agora, por exemplo, na Covid, que se curou da Covid, mas entrou em depressão. E o pior da depressão é que a pessoa mesma vai e ela tira a vida dela. O que o psiquiatra faz? Ele vai te dar um remédio, porque se a torneira da tristeza está aberta, a torneira da tristeza, ele vai dar um remédio para a torneira da tristeza fechar. E vai dar um outro remédio para a torneira da alegria abrir. E a torneira da alegria abrindo vai equilibrar para você não ficar só triste. Se a torneira da alegria está muito aberta, só ela, e você está muito eufórico, ele vai te dar um remédio para fechar a torneira da alegria, né? E abrir um pouquinho da tristeza. Para poder equilibrar, você tem que ser uma pessoa equilibrada. E o grande problema é esse. Por que a pessoa tem depressão? O que faz a depressão aparecer? Já estou terminando o nosso encontro e eu não posso deixar de falar isso para você. O que faz a tristeza estourar, desabrochar em você é o seu encontro com a morte, sem você estar preparado. Como assim? Como encontrar com a morte? Mas tem gente, por exemplo, que o marido saiu de casa e ela entrou em depressão. Sim, para muitas pessoas, perder o marido é a mesma coisa de morrer. Acabou o casamento, acabou a vida dela. Então, quando o marido sai de casa, ou ela descobre que o marido tem uma amante, que o casamento dela acabou, a vida dela acabou. Por quê? Porque a vida dela é o marido, porque a vida dela é o casamento. Uma mulher grávida. Imagina, né? Você 9 meses com aquele baita barrigão, sentindo dor para tudo quanto é lado, inchada. Eu acho que o momento mais feliz da mulher é quando o nenê nasce, não é? Por quê? Porque você vai emagrecer, você vai desinchar e você vai ter aquela coisa mais linda do mundo, o maior tesouro do mundo no teu colo. Como é que você explica que uma mulher tenha, por exemplo, depressão pós-parto? Por quê? Porque o parto é um encontro com a morte. Ela não tem que ir lá para o hospital e às vezes tem que fazer uma cesariana, aqueles partos até hoje, eles usam o fórceps, aquela mão mecânica que enfia dentro da mulher para pegar o nenê e arrancar o nenê de dentro da mulher. Ainda é usado esse tipo de coisa e rasga toda a mulher. E muitas mulheres, quando têm o nenê, acham que elas vão morrer. O nenê dela pode até viver, mas que elas vão morrer ali, porque é uma cirurgia. Ela não sabe se ela volta. E isso, para ela, é um encontro com a morte. Quando você vê o seu cachorrinho morto, seu cachorrinho morreu, é um encontro com a morte. Você vai no enterro e viu uma pessoa morta ali no caixão, é o teu encontro com a morte. Você estava andando na rua e uma pessoa foi atropelada do teu lado, é um encontro com a morte. Imagine, por exemplo, quem teve Covid, né? Que chegou aí para o hospital, chegou aí para a UTI, vê uma porção de gente morrendo do lado, daí ela foi para o respirador, ela foi entubada, daí ela ficou em coma. Olha quantos encontros com a morte. Aí quando ela está se recuperando, ela não consegue recuperar o psicológico. De tanta morte que ela viu, ela acaba, mesmo ficando curada da Covid, entrando em depressão. E o pior da depressão é a corda no pescoço. Muitos jovens estão se matando. Muitos jovens. Muitos
pais de família, ainda mais nessa época de Covid que teve, né? Que muita gente não pôde trabalhar, que muita gente foi à falência, que muita gente perdeu o emprego, e a mulher cobrando porque tem que pagar a conta, porque tem que comprar o leite da criança, porque tem que... O homem às vezes não aguenta e ele acaba se jogando debaixo do carro. Como que a gente pode curar esse tipo de coisa? Através da oração, sim. Através da cura interior, sim. Através do médico, sim. Procure o teu médico, procure um psiquiatra. Geralmente você vai no médico, o médico vai te indicar o psiquiatra. Vá cuidar do seu psicológico, né? Da sua saúde mental. Reze. Porque o grande problema é que muitas vezes a pessoa tem problemas psiquiátricos, ela acha que é o diabo que está na vida dela. E aí ela vai para a igreja. Só que ela vai para a igreja e tem uma porção de gente lá que não entende e começa a expulsar diabo, expulsar diabo, expulsar diabo. Então você imagina, você já tem um problema sério que é psiquiátrico, um problema psicológico que está te oprimindo. E aí ainda enfiam na tua cabeça que você tem o diabo. E aí você vai para a Universal do Reino de Deus, olha que beleza. E lá eles começam a orar e você começa a ficar tão agitado, tão nervoso, tão perturbado que você começa a pedir para largar de você. Quando você fala para largar de você, eles acham que é o diabo. Né? Que é o diabo. Daí que eles vão agarrar você, daí que eles vão te pegar, daí que eles vão te, tipo, sabe? E pegar a Bíblia e bater no teu peito, bater nas suas costas, sai capeta, e você, não, para! Mas tudo por causa de quê? Da agitação, daquele momento psiquiátrico que você está vivendo. E aí as pessoas começam a dizer que você tem o diabo e que o diabo não está saindo e o teu problema psiquiátrico piora. Então você tem que rezar sim, mas você tem que tomar cuidado aonde você vai para rezarem por você. Né? Tem que tomar muito cuidado. Procure sim um psiquiatra, procure sim uma pessoa com muito discernimento, uma pessoa de muita oração para cuidar de você. Deus ama você. E como a Bíblia fala, né? Espera no Senhor. Espere em Javé. Sê forte. Tenha coragem, fortifique o teu coração, espera no Senhor. Meu Deus, eu quero pedir por essa filha, por esse filho, que às vezes o coração está tão apertado, está tão angustiado, às vezes a depressão está pegando tanto que ela quer ficar só na cama, ela não quer tomar banho, ela não quer nem escovar os dentes, ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém e muitas das vezes ela quer morrer e ela fica com estratégias na cabeça dela para tirar a própria vida. Esteja com ela, Senhor. Fique com ela, Senhor. Cure o coração dela para a glória e honra do teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espere no Senhor. Continue com a TV Evangelizar.